Muito bom, glória a Deus, muito bom estar com vocês nesse Alive Floripa. Tem uma galera aqui que veio do Face to Face. Cadê a galera do Face to Face aqui? Muito bom, alguns que vieram hoje. A galera dos GCs, cadê? Dos GCs. Olha só, tem GC que está até personalizado lá com balão. De quem é? Olha só, GC. Como é que tá? Ah, que legal. Galera tudo misturada aí dos GCs, muito bom. Foi falado aqui sobre o GC. Se você não participa, no final essa galera estará lá na frente, apresentando os líderes, os locais, os horários, para que você possa encontrar um que você realmente talvez fique perto, ou que você se encaixe com jovens, casais, solteiros, enfim, tem todo tipo de GC, só de rapazes, só de meninas, né? Só da terceira idade também do Alive. Tem uns caras que não são tão jovens assim de idade, mas são jovens de espírito, glória a Deus, né? Então, muito bom. A gente ficou muito impactado com esse último Face to Face também. Foi maravilhoso o que Deus fez. Um formato um pouquinho diferente. Fizemos algumas alterações que foram boas, que foram importantes e que de verdade fazem sentido para este novo tempo. Obrigado, meu brother. Sentido para esse novo tempo para nós. Como vocês veem, pureza. Olha só. Para quem já tomou refri, pureza. Há quem diga que no Rio Grande do Sul o Fruc é melhor. Sabe de nada, inocente. Nunca tomou uma pureza. Nunca te pedi nada, ó, para merchandise de graça. Quiser mandar algumas purezas zero lá para mim, eu aceito também, né? Coca zero. Muito bom. Mas o bom mesmo é você tomar água, né? Ainda mais água pureza. Ó, já dá para fazer um corte. A propaganda está pronta. Só faz o Pix. Glória a Deus. Brincadeira. Mas é verdade também, tá bom. Gente, nós queremos iniciar uma série de algumas mensagens nesse mês sobre o tema o testemunho de Cristo. E o Senhor colocou algumas mensagens ao meu coração. Essa semana eu estava em dúvida entre 3 a 4 mensagens e quebrando a cabeça e batendo a cabeça. É bom quando o Espírito Santo faz você estudar as 4, né? Tipo assim, Deus, qual que eu devo pregar? Aí você abre as 4 e não tem certeza nenhuma das 4. As 4 são boas, né? Aí você fica agora, vou juntar as 4 numa só, não dá. Vai ficar umas 20 páginas. Então, glória a Deus. Aí das 4 eu fui orando e buscando, e não era nenhuma das 4, então eu tive que fazer a 5ª. Então obrigado. O Espírito Santo sempre assim, ele gosta de fazer você buscá-lo e conhecê-lo e aprendê-lo. Então, testemunhando o testemunho de Cristo, eu quero falar hoje sobre conhecendo a Cristo. É o tema da minha mensagem, testemunhando ao mundo. Nós vamos ler algumas passagens da palavra de Deus. João capítulo 17, Filipenses capítulo 3 e Mateus 16. João capítulo 17, nós vamos ler do 1 até o 3, a oração de Jesus. João 17, a partir do 1. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. O 3. A vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então ele está falando aqui que esse texto ele é no imperativo, porque ele diz assim, ele é constante, ele não é sobre tempo passado nem futuro. Ele está falando que a vida eterna é sobre um tempo presente, porque nós já vivemos a vida eterna. Então Jesus está falando assim, a vida eterna é isto, não é ainda o local, um lugar que iremos eternamente com o Senhor, mas ela já começa agora. Quando ele diz, a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Amém? Agora Filipenses capítulo 3, verso 8.
Eu não sei se é o meu microfone que está alto aqui ou se é o retorno que está... Dá uma olhada para mim, meu mano. Deixa eu pegar o outro microfone aqui, porque eu estou ouvindo muito eco deste microfone. Não sei se é o retorno que está baixo e eu estou ouvindo o som do... Ei, glória a Deus. Ei, esse aqui está melhor. Glória a Deus. Ei. Filipenses capítulo 3, verso de número 8. Vamos ler então. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo, ao explicar da sua conduta, do seu conhecimento, por ser um judeu, por ser crescido aos pés de Gamaliel, enfim, por ter vasto conhecimento, ele começa a dizer: mas eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E por último, Mateus 16, o 15 e o 16, quando Jesus chega com os discípulos a Cesareia de Filipe, ele manda os discípulos no meio da multidão e ouvirem sobre a fama do Cristo, dele. Porém, Jesus ainda não havia se revelado aos discípulos como o Cristo. Então ele pergunta para as pessoas, eles perguntam no meio da multidão: quem é ele? Eles têm convicção de quem é ele, de quem é esse tal de Jesus lá de Nazaré. E eles falam assim: Senhor, olha, uns dizem que é João Batista, um dos profetas, Elias. Eles falam muitas coisas. E Jesus pergunta assim, Mateus 16, 15: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. A tua palavra que traz conhecimento e revelação. A tua palavra que nos constrange. A tua palavra que abre o nosso entendimento, a clareza de quem o Senhor é. Nós não queremos ser anestesiados por promessas de bênçãos apenas e viver ou te ouvir condicionado a alguma coisa. Não, nós queremos te conhecer nessa noite, Pai. Revela-se a nós, revela-se a cada um de nós, revela-se ao nosso coração, Pai. Não aquilo que a religião promete, mas aquilo que o Senhor de verdade é sobre nós. Nós queremos desejar o Senhor, desejá-lo, conhecer profundamente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Eu vou 30 minutos. E o relógio está funcionando, graças a Deus. Então, nós vamos numa contagem regressiva, tá bom? Então você vem comigo. Dizem que o ser humano capta 15, 20, 25, se no máximo uns 30. Ele consegue captar sem se dispersar muito. Então eu quero que você se esforce ao máximo para captar aqui junto comigo, tá bom? Essa palavra ela vai ser bem densa, ela vai ter bastante versículo, bastante conteúdo de informação, e eu não quero te prometer nada. Ok? Ninguém falou ok. Até porque eu não preciso te prometer nada, mas eu quero entregar tudo, ok? Amém. O cristianismo não é um conjunto de regras ou uma filosofia de vida. Cristianismo não é religião apenas, ou religiosidade. É uma relação viva com Cristo. Cristianismo é o conhecimento e a prática de Cristo. Isso é o cristianismo. O maior chamado do cristão não é apenas crer no Senhor, mas conhecê-lo e torná-lo conhecido. Então o nosso maior chamado não é apenas crer, não é apenas vir à igreja e querer receber alguma coisa de Deus. O chamado dele para mim e para a sua vida é conhecer a Ele e fazê-lo conhecido através daquilo que conhecemos dele. Ok? Amém. Vamos continuar.
Então Jesus não me chamou, não te chamou para uma religião. Jesus não falou assim: vão e abram igrejas em todas as nações, criando Universal do Reino de Deus, Igreja Evangélica Quadrangular, Mais de Cristo, Assembleia de Deus, batizando todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que ele falou? Não. Jesus não falou para nós abrirmos igreja ou formarmos religião. Não. Jesus nos chamou para conhecê-lo e fazer com que as pessoas conheçam ele também. Isso é discipulado. Discipulado é eu ensinar aquilo que eu aprendi. Amém? Porém, as igrejas hoje são formas. As placas, né? Vamos usar o termo, não igreja, mas vamos usar o termo das placas e as denominações que existem diversas. A partir da reforma protestante de 1500, de Martinho Lutero, houve-se sim um grande crescimento do protestantismo, no qual nós somos raízes deles. Quando a igreja primitiva começou lá depois de Cristo, no século I, quando Pedro, o precursor da igreja primitiva, junto com os apóstolos, começam a pregar o evangelho, começa a surgir a igreja, logo na sequência, um imperador da época chamado Constantino, no Edito de Milano, falou o seguinte: vamos adotar o cristianismo como a religião do Estado. Então agora as pessoas não mais precisavam se converter, ter mudança de vida, ter uma mudança ao cristianismo. O cristianismo passou de ser perseguido para ser aceito, tolerado. Então as pessoas nasciam cristãs. Foi onde o romanismo, o Império Romano cresceu e proliferou com o cristianismo. Porém, os caras começaram a não ter mudança de atitude, sem mudança de mentalidade, se não nos tornarmos parecidos com ele. As pessoas crescem sem conhecer ao Senhor, sem saber quem Ele é. Hoje o que nós mais temos quando perguntamos para alguém é o seguinte: você tem uma religião? Tenho. Qual é a sua religião? Minha religião é tal. Não vou citar aqui por uma questão de ética. Católico. Então ele diz assim: sou católico. Ok, você é católico. Mas eu sou meio relaxado, né? Não vou na igreja. Tem alguns que são praticantes, mas tem muitos que não são. Eu que não estou para falar mal ou bem do catolicismo, mas estou aqui para defender o que eu creio. Então as pessoas falam: por quê? Eu sou meio relaxado porque eu nasci assim. Fui batizado quando criança e cresci na religião, porém não houve uma conversão. Eu não aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não conhecia Ele. Pastor, mas eu conheço Jesus, eu conheço Cristo. Conhece mesmo? Porque conhecimento é diferente de entendimento. Ou você ouviu falar? O problema das pessoas hoje em dia é que elas falam assim: eu conheço o Senhor, eu conheço. O que você conhece do Senhor? Aquilo que falaram dele para você, ou por causa que você caminha com Ele? Se você conhece porque falaram dele para você, você não conhece, você apenas ouviu falar. Agora, se você caminha com o Senhor, aí sim, você o conhece. Conhecimento de causa, de caminhada. Você não pode falar que me conhece se ouviu falar de mim. Ouviu um vídeo meu na internet, viu meu Instagram, foi lá, me stalkeou, curtiu, deu um dislike, deu um like. Você não pode falar que me conhece porque você ouviu falar de mim. Você só fala que me conhece quando você caminhar comigo. E quando você caminhar comigo, você vai começar a conhecer, sabe o quê? Meu temperamento, meu caráter, minha conduta, quem eu sou. E só quem caminha intimamente, na intimidade, no dia a dia, é que conhece de verdade, porque daí conhece um pouco mais profundo, conhece o coração. Dizem que para você conhecer uma pessoa de verdade, você precisa pelo menos comer 1 quilo de sal com ela. Essa geração que não come sal vai levar uns 10 anos. Ainda bem que não é açúcar, né? Graças a Deus. Comer 1 quilo de açúcar, né? Uma semana a gente já come refrigerante, sorvete, já foi 1 quilo. Você precisa caminhar junto, conviver junto. Aí então, quando eu falo essa mensagem para você e o título dela, Conhecendo a Cristo, é uma pergunta. É uma pergunta retórica, responda para você mesmo: você o conhece? Não, pastor, olha, eu acho que eu ouvi falar. Não, eu leio de vez em quando na Bíblia o que falam dele. Não, eu estou falando sobre conhecimento, sobre relacionamento. O nome dele é Jesus, Emanuel.
o Deus conosco. Desde criança, o menino Jesus, que nasceu, que cresceu, que teve uma conduta com seus pais. Porém, quando ele exerceu e começou seu ministério, por volta dos 33 anos de idade, ele precisava cumprir o chamado de Deus para a vida dele. E o chamado era ser o Cristo. Então nós vamos difundir aqui entre o nome Jesus, a pessoa e a identidade dele, e o nome Cristo. São a mesma pessoa, porém é uma pessoa chamada para uma missão. Jesus foi chamado para ser Cristo. Cristo no grego, e para o povo da época, é Messias. Cristo no grego, ungido, o escolhido de Deus. E para os judeus, o Messias, aquele que viria para salvar a humanidade, aquele que é falado no Antigo Testamento, no qual os profetas e a lei falam, mas que agora iria acontecer um cumprimento. Então, quando eu estou falando, usando o termo Cristo para vocês, eu estou falando sobre o chamado de Jesus, que nós cremos, amém? E muitos não sabem disso, mas é sobre isso que eu quero falar. Glória a Deus. Por isso que essa mensagem é uma mensagem que você precisa se mergulhar junto comigo, porque talvez é uma mensagem que não vai ficar te prometendo muita coisa, mas glória a Deus por isso. É esse tipo de pregação que a gente gosta, não é? Pregação que faz a gente mergulhar e buscar o conhecimento do Senhor sem esperar nada em troca. Até porque Deus não vai fazer nada por você do que Ele já não tenha feito. Glória a Deus. Quantos entenderam a minha frase? Amém? Deus não vai fazer nada por você que Ele já não tenha feito. Então significa que tudo aquilo que Deus precisa fazer por você, Ele não vai fazer, Ele já fez. Então eu não vou prometer para você que Deus vai fazer algo na sua vida. Eu vou falar para você que Ele já fez algo na sua vida. O seu papel é caminhar com Ele, deixar Ele fazer o restante. Então nós não queremos falar sobre promessas, nós queremos falar sobre conhecimento. Porque Paulo falou, eu considero tudo como perda pelo conhecimento, pelo supremo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Um cara que sabia toda a lei, um cara que conhecia tudo, diz assim, eu jogo tudo fora para conhecê-lo, para caminhar com Ele, para ter relacionamento com Ele, dia após dia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu sou um aprendiz, eu estou caminhando com o Senhor há 24 anos. Talvez o tempo que eu tenho de caminhada com Cristo seja a idade de alguns de vocês, e a metade da idade de outros. Não que eu esteja te chamando de velho. Você é um pouco mais maduro, amém? Assim como eu, eternos jovens, 24 anos de caminhada com o Senhor. 24 anos, pastor, não deu tempo de ler um monte de vezes a Bíblia? Deu. Não deu tempo então de conhecer o suficiente? Não. Eu preciso conhecer mais, e quanto mais eu conheço, mais eu desejo conhecê-lo, e buscar conhecê-lo. A profundidade do conhecimento dele é relacionamento. Isso me faz não viver uma vida religiosa. Isso não me faz viver condicionado a algo. Não vou na igreja hoje. Se eu não for na igreja hoje, Deus não vai abençoar minha semana. Se eu pecar hoje, eu não vou receber aquela bênção, não vou receber aquilo. Não é por causa disso, não. É porque eu amo ao Senhor. E quando o pecado, a tentação vem na minha frente, eu não preciso medir e fazer conta. Não, peraí. Se eu ceder essa tentação agora, eu vou sofrer as consequências dela, vai ser bem ruim, né? Se eu fazer isso, eu posso perder isso, posso perder meu casamento, posso perder meu emprego, posso perder algumas bênçãos, posso perder o meu futuro, o meu propósito, então não vou pecar. Não. Sabe o que significa você ter relacionamento com Deus e estar na presença dEle? É quando o pecado vem na tua frente e você não faz conta, você apenas pensa no Senhor. Senhor, sabe por que eu não peco? Porque eu te amo acima de todas as coisas e eu não quero magoar teu coração. Sabe por que eu não peco, Senhor? Porque eu não quero perder a tua presença, que é o que é mais valioso que eu tenho. Sabe por que eu não cedo às tentações e não deixo de caminhar com o Senhor? Porque o Senhor é tudo que eu mais preciso, tudo que eu mais desejo, e eu não tenho nada a não ser a tua presença. Isso me faz querer continuar, isso me faz ser um cristão de verdade. Não alguém com rótulo, não alguém que vai na igreja como um consumidor. Nós estamos com igrejas cheias de consumidores da fé.
e púlpitos cheios de vendedores de bênçãos. Não, nós pregamos sobre o conhecimento de Cristo Jesus. Nós pregamos sobre o cristianismo, sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, quer você aceite ou não, nós não vamos deixar de pregar a verdade. Eu li uma frase essa semana que marcou minha vida, de algum teólogo reformador que eu não lembro quem é, que diz assim: você pode encher uma igreja com revelações, e você pode esvaziá-la pregando sobre Romanos. Há um silêncio no ar. Nem eu sei o que eu falo. A vida eterna é mais do que um destino, é um relacionamento com um Deus vivo. Amém? A vida eterna é mais do que um destino, é um relacionamento com um Deus vivo. A vida eterna é agora. A vida eterna é aquela que nós vivemos hoje, sobre relacionamento com Deus. Essa é a vida eterna. Não sobre prazeres, não sobre barganhas. Meu irmão, as pessoas hoje estão vendo consequências de quem vive uma vida toda bagunçada, toda deliberada ao pecado. Entra na rede social, no Instagram, e você vê a consequência de quem vive no pecado. É depressão, é a vida cheia de lixo, de bagunça, é separação, é pessoa que troca tudo por dinheiro, por prazeres, por luxúria. É uma vida toda bagunçada. Conhecer a Cristo transforma completamente a forma como vivemos, amamos e testemunhamos ao mundo. A grande tragédia da igreja moderna é que muitos querem bênçãos de Cristo, mas poucos desejam conhecer a própria pessoa de Cristo. Glória a Deus. Vou repetir. A grande tragédia da igreja moderna é que muitos querem as bênçãos do Senhor, mas poucos desejam conhecê-lo. O conhecimento de Deus não é um fim, mas é um meio para sermos transformados e enviados ao mundo. O conhecimento de Deus não é um fim, mas é um meio no qual somos transformados e enviados ao mundo. Conhecê-lo é a chave para uma vida autêntica e com propósito. O cristianismo não se trata apenas de conhecer sobre Cristo, mas de conhecer a Cristo intimamente e ser transformado por Ele. Amém, Jesus. A pergunta mais importante que Jesus fez aos seus discípulos foi justamente quando eles chegaram a Cesareia de Filipe, após verem milagres, após verem muitas coisas, e talvez ele estaria perguntando para eles: talvez vocês acham que eu sou apenas mais um profeta que veio ao mundo, mais um curador, mais alguém que veio anunciar o evangelho apenas? Não. Mateus 16:15, Jesus pergunta para aqueles que caminham com ele. Ele não havia se revelado ainda como o Cristo. Então ele pergunta para eles: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele não se revelou, mas Pedro respondeu pelo conhecimento da caminhada com ele. O relacionamento com ele fez Pedro responder, quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, ninguém te falou isso, Pedro. Não está em nenhum site de notícia, não está no Instagram, nem o Léo Dias postou ainda a fofoca, porque ele nem sabe ainda. Ninguém sabe, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está nos céus. Aleluia. E eu digo que você é Simão. O nome dele era Simão, que significa ouvinte. E ele diz assim: pois eu digo que tu és Pedro. Do grego Petros, que é fragmentos de rocha. Eu digo que tu és Pedro, pedra. E sobre esta pedra, Petras, rocha, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia. O inferno não vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra aquilo que Deus te chamou para ser. O inferno deste mundo aí fora não vai prevalecer contra você, contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que são chamados pelo Senhor. O inferno não vai prevalecer contra a nossa vida. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Aplauda aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração.
Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Quem é? Talvez essa pergunta seja condicionada ao momento que você esteja vivendo. Talvez a sua resposta seja a influência de um momento da sua vida. Porque para o faminto, Ele é o pão da vida. Para o sedento, Ele é a água viva. Para aquele que está em trevas, Ele é a luz do mundo. Para aquele que está perdido, Ele é o caminho. E para mim e para você, quem é Ele? Porém, Jesus não é apenas aquilo que queremos ou precisamos que Ele seja. Porém, Jesus não é apenas aquilo que queremos ou precisamos que Ele seja. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando eu declaro isso, sabe o que eu estou falando? Ele é o ungido de Deus na minha vida, o escolhido de Deus por mim, aquele que foi crucificado por mim, e o meu chamado é viver para Ele. Aleluia. Ó, tem um pregador aí. Eu vou falar 3 pontos rapidamente. Já se passaram 10 minutos, eu tenho 20. Acho que é isso, né? Você está me ajudando a contar? Eu quero falar 3 pontos para você, que nós vamos orar também. Então, nesse tempo, eu preciso ter um tempo de oração com vocês. Então, vamos mais 10 minutos de palavra. Então, como conhecemos, pastor? Primeiro ponto, vamos comigo. Você deu uma distraída agora, deu uma desconectada, agora conecta de novo, vamos lá. Pastor, como conhecemos ao Senhor? Conhecemos porque buscamos. Você não conhece nada que você não busca. Então nós conhecemos porque buscamos. Então olha só que interessante, hoje, essa semana eu estava vendo algumas aulas estudando algumas coisas sobre teologia. A gente viu uma aula do pastor Paulo Borges, que eu achei interessante, algo que ele falou e eu gravei. Conhecer é diferente de entender. Entender é conclusivo, mas conhecer é permanente. Amém? Aqui não é a questão se você entende Deus. Eu vou entender Deus, você não precisa entender Deus, não dá para entender Deus. Entender é conclusivo, tipo assim, vou te falar uma coisa, sabe isso que você me perguntou? Significa isso, aí você vai responder para mim, entendi, ok, ponto final, entendi. Agora, conhecer não é entender, não é conclusivo, conhecer é permanente, é um processo pelo qual eu continuo. Conhecer é relacionamento. Então, quando eu digo eu conheço, então eu quero continuar conhecendo. Amém? Então, como conhecemos? Conhecemos buscando, querendo buscá-lo, nos esforçando todo dia para ter essa busca de conhecimento. Quando você se apaixonou por alguém, você que é casado ou está namorando, você precisou buscar, ou não é? Ou vai me dizer que você é o Brad Pitt, que a pessoa ficou correndo atrás de você. Não, pastor, ela correu atrás de mim, né? Você precisou o quê? Buscar. Por que você buscou? Porque você queria conhecer. Aí você falou, deu uma stalkeada na rede social, né? Deixa eu ver essas fotos. A primeira coisa que você falou para ela foi assim: irmã, não posta muita foto sem roupa, porque ovelha não pode postar foto sem lã. Aí ela falou assim para você: irmão, coloca uma roupa mais larga, porque ovelha não pode usar lã tão colada assim. Essa tua calça está parecendo um bailarino lá do Bolshoi. Essa tua camiseta é a camiseta do teu primo de 5 anos de idade. A não ser que você seja um personal trainer ou trabalhe na área da saúde, ok. Tem uns pregadores que eles só para pregar, eles vêm com a roupa vácuo pregando, né? Aí faz assim, né? Vamos ler a palavra de Deus. Eu já seguro o microfone assim para mostrar o bíceps e o tríceps. E a vontade de vir pegar com aquelas bíblias do bisavô desse tamanho assim, sabe? Letra grande, que é bem grossa, e dá-lhe na bunda do cara assim, ó, pá! A criar vergonha, botar uma roupa mais larga, mano. Bom, voltamos à mensagem da palavra. Vocês se conheceram, e quando se conheceram, talvez descobriram que a pessoa tinha um monte de defeito, não é? Aí você fez a conta, vale a pena investir nesse conhecimento, né?
Mas o amor faz você dizer assim: vamos superar os defeitos e olhar para as virtudes, para as qualidades da pessoa. Não é verdade? O amor faz você ajudá-la, né? Então buscou um conhecimento de quem a pessoa era. Nós conhecemos porque buscamos a Ele. Você veio numa live hoje porque você está buscando. Amém? Você está acompanhando a gente online porque você está buscando, está tirando um tempinho da sua vida para buscar. Há tempo para todas as coisas. A gente gosta de ver uma série, de ver um futebol, de ver um filme, de sair com os amigos, de estudar, de trabalhar, tem tempo para tudo. Então eu vou ficar aqui uns 30, 40 minutos buscando da palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então você buscou o conhecimento do Senhor, buscou lendo a Bíblia, buscou lendo livros, buscou fazendo seu devocional, buscou fazendo um jejum, pelo menos uma vez na semana, buscou se afastando de coisas que te afastam dele. Então você buscou, e buscar te traz conhecimento. Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Essa busca não é de qualquer jeito. Vou buscar de qualquer jeito. Não, de todo o coração. Essa busca demanda intensidade e constância. Então eu preciso ser intenso na minha busca. Primeira coisa, nós buscamos, conhecemos porque buscamos. Isso precisa ser um desejo contínuo. Paulo vai escrever aos Filipenses 3, do 13 ao 14, falando sobre esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então há um conhecimento, há uma busca pelo Senhor. John Stott diz uma frase assim: muitos querem as bênçãos do reino sem conhecer o rei, mas não há reino sem o rei. Troféu joinha. Quem busca a Cristo por conveniência nunca encontrará a profundidade, porque o verdadeiro conhecimento exige entrega. Não existe relacionamento sem busca, meu irmão, não. E não existe transformação sem conhecimento. Então, se não há transformação, porque não houve conhecimento. E se não houve conhecimento, porque não teve busca. Te esforça, meu filho, paga um preço. Sai dessa preguiça. Amém? Essa palavra é para mim também. Às vezes a gente é muito preguiçoso. Tem que vencer isso em nós, precisamos vencer. Porque quando buscamos conhecendo, quando conhecemos, a segunda coisa que eu quero falar é que conhecer gera intimidade. É tão bom ter intimidade. Intimidade é você saber os segredos da pessoa. Intimidade. Não se pode ter intimidade sem o conhecimento. A oração não é apenas pedir, mas conversar com Deus e conhecê-lo. Conhecimento sem intimidade é apenas informação. Muitos conhecem sobre Deus, mas poucos conhecem a Deus. Amém. Acabou a mensagem. Não é informação. Conhecimento sem intimidade é informação, é religião. Vou fazer uma oração agora. Vamos orar todos? Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade na terra como no céu, por nosso cada dia nos dá hoje, seja feito. Acabou, amém, até esqueci. Repetição, decoração, decorado. E às vezes você ora com tanto sono que você se diz: Senhor, perdoa o diabo, abençoa os meus pecados. Nem sabe o que está falando. Quando a gente não está orando, mexendo na rede social, né? Amém, Jesus. Abençoa minha amanhã, Senhor. Amanhã é um dia de trabalho. Acordar cedo. Que desgraça. Imagina alguém conversando com você. Vamos trocar uma ideia? Vamos. E aí? Fala aí. Eu vi um vídeo esses dias do cara conversando com a mulher. O cara tão viciado em trabalho que a mulher falou: você saiu do computador um pouco? Saiu do trabalho um pouco? Ele: não saiu. Agora eu vou prestar atenção em você. Então ela botou a mão na frente dele assim na mesa, né? Ele botou a mão em cima da mão dela. Ela até animou, né? Aí ele começou. Achou que era um mouse. Tem gente que está assim, né? Eu vi um vídeo de uma outra botando o celular na testa assim com o jogo. Aí ele ficou prestando atenção nela, olhando fixamente.
Nós estamos presos a essas coisas. Somos viciados em coisas que tiram o nosso tempo com o Senhor. Tiram o nosso tempo com o Senhor. A intimidade com Deus não se constrói em momentos de crise apenas, mas na constância de uma busca diária pelo Senhor. Porque quem conhece a Deus de verdade nunca mais é o mesmo. Amém? E o último desse ponto. Você conhece a voz de Deus ou só conhece a voz da sua necessidade? Nós conhecemos a voz de Deus ou conhecemos a voz da nossa necessidade? Conhecer, terceiro ponto, e eu já vou encerrar em seguida. 20 minutos, já passou. Na verdade 18. Então tenho mais 2. Não, mais 4, porque daí os outros... Não, peraí. Mais 7, porque eu uso 5 para orar. Tá bom. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém em Cristo Jesus está, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O maior presente que recebemos dele não são coisas materiais, mas a transformação de quem somos. O Evangelho não é sobre melhorar a nossa vida, mas é sobre nos dar uma nova vida. Amém? Muitos não permanecem porque querem as bênçãos sem uma vida transformada, sem uma conversão. A verdadeira conversão não é apenas uma mudança de comportamento, mas a renovação do nosso entendimento, da nossa mente. A salvação não é apenas um bilhete para o céu, mas uma transformação radical na nossa identidade. Na nossa identidade. Romanos 12:2, Paulo escreve: não vos conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, e então vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4:24, do 22 em diante, diz assim: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado à semelhança de Deus. Uma coisa que eu gosto muito da galera que vem do Face to Face, que é um retiro de intimidade, de imersão, onde buscamos a cura, buscamos o perdão, buscamos a renovação no Senhor, e é como se a gente desse um reset, diz assim: segunda-feira eu quero começar de novo uma vida nova com o Senhor. E o verdadeiro desafio é quando começa a segunda-feira, onde nós precisamos agora ter uma caminhada com Deus constantemente. E aí a gente precisa dizer assim: eu preciso me despir do velho homem, que todo dia vai bater na minha porta, todo dia vai me oferecer as coisas do passado, os vícios do passado, os desejos do passado, as mágoas do passado, o que fizeram por nós, ele vai lembrar sempre. E tu perdoou aquele lá, aquele lá não presta. Pode ver, ele nem olha na tua cara. Aí vem a mágoa do passado surgindo de novo. Mas quando nós nos revestimos do novo em Deus e somos semelhança dele, nós perdoamos, nós amamos, nós negamos aquilo que nos prejudica, porque agora é uma constância diária, não é entender, é conhecer. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. A Bíblia vai falar de um homem chamado Zaqueu. Em Lucas capítulo 19, Zaqueu era um cobrador de impostos corrupto. E quando ele era de baixa estatura, Jesus passava por ali, ele sobe numa árvore para ver o Senhor. E o Senhor fala: Zaqueu, pode descer daí que hoje eu vou jantar na tua casa. Jesus vai à casa de Zaqueu. Zaqueu tem uma conversão tão profunda e tão intensa. Um cobrador de impostos corruptos, que ao encontrar Jesus, devolve tudo que havia roubado e decide viver por justiça. E tem a sua vida transformada, tem o seu caráter transformado. Isso é mudança de vida, fruto de arrependimento. Eu mudei de quem eu sou. Eu mudei. Eu separei algumas frases de alguns teólogos que eu tenho lido muito ultimamente. John Piper vai dizer assim: Cristo não morreu para melhorar a sua vida, mas para te dar uma nova vida.
Eu vou dar uma reformada. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele não reformou, não. Igual aqueles carros cheios de massa, todo detonado, todo batido. E quando você vai comprar, o vendedor te diz: é zerado, novinho. E eu descobri uma tática quando você for comprar um carro usado. Você tem que botar aqueles negócios de imã. Sabe aquele negócio que tem imã? Começa a passar pela lata do carro. Quando ficar grudando, é lata. Quando o imãzinho cai no chão, é massa. É a tática. O carro está tudo remendado, mas ele tem uma pintura bonita, ele tem uma aparência bonita. Não. O Senhor não te remendou, não botou massa, fez uma chapeação em você. Não. Ele te fez novo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa é uma promessa do cristianismo. Essa é uma promessa da conversão em Cristo Jesus. Essa é uma promessa do conhecimento dele. Pastor, a Bíblia não tem promessas? Tem. Quais promessas? A promessa da presença que jamais te abandonaria, a promessa da salvação, que você seria salvo, a promessa de uma vida restaurada pelo Senhor. As demais coisas é um processo. John MacArthur diz assim: se Jesus Cristo não está mudando a sua vida, Ele não é seu Senhor. Apenas uma ideia. O cristianismo não é uma melhoria da vida antiga, mas uma nova vida em Cristo. Martinho Lutero. E por último, Deus não está interessado apenas em mudar o que fazemos, mas em mudar quem nós somos. Em quem nós somos. Aleluia, Senhor. Muda as nossas vidas, Jesus. Muda a nossa vida, Senhor. Muda o nosso caráter, para que o nosso caráter seja o reflexo do Teu caráter. Muda os nossos princípios e os nossos desejos, Senhor, para que o nosso desejo seja Te conhecer, conhecer a Tua face e não apenas as Tuas mãos, querer o Senhor e não somente as Tuas bênçãos. Sua fé em Cristo não mudou sua vida. Talvez você tenha apenas uma religião e não um relacionamento. Se a sua fé no Senhor Jesus, seu conhecimento de Cristo não mudou sua vida, talvez o que você tenha é uma religião e não um relacionamento. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. É relacionamento. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos Te conhecer. Conhecer quem Tu és. Conhecer o Teu coração, Senhor. Conhecer o caminhar e a conduta do caminhar contigo. Que a pregação da Tua palavra sobre as nossas vidas seja a exposição das Tuas Escrituras, queimando em nosso coração e nos fazendo viver uma conduta parecida contigo. Nós podemos sim encher a igreja com promessas, com revelações, com tantas coisas, e às vezes podemos sim esvaziar, porque estamos apenas pregando as Escrituras. É interessante que quando nós olhamos para o Senhor Jesus e o que Ele fez nessa terra, Jesus nunca pregou sobre os sinais. Jesus não pregava sobre as bênçãos. Jesus não pregava sobre cura, Ele curava. Jesus não pregava sobre milagres, Ele realizava milagres. Ele pregava sobre o reino de Deus. Então as pessoas vinham para Jesus, até Jesus por sinais, e eles eram curados, eles recebiam milagres. Mas quando eles ouviam a palavra que saía da boca do Senhor, era sobre o relacionamento com o Pai, era sobre o reino de Deus. Ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. Essa era a mensagem de Cristo. E por que então que hoje eu preciso subir num púlpito para pregar sobre sinais, sobre bênçãos? Para que as pessoas venham.
Não, os sinais podem ser uma bênção que vai te atrair até a igreja, te atrair até a presença de Deus, porque você talvez está vivendo algumas coisas lá fora e você precisa do Senhor. Então você diz assim: eu vou até a igreja hoje porque eu estou com o meu casamento ruim, eu estou com uma vida financeira toda destruída, cheia de dívidas, eu estou enfermo, eu estou abalado emocionalmente, com depressão. Eu vou até o Senhor porque eu preciso disso. Não, você vai até o Senhor porque você precisa dele. Talvez ele permitiu isso acontecer com você para que isso seja a voz dele gritando ao seu coração e te atraindo para perto dele. Então você pode vir até Jesus porque você precisa de algo que ele faz em você, mas você permanece com Jesus porque você precisa conhecer a Ele. Porque se você vier aqui hoje e você tiver com uma dor e Ele te curar, porque Ele pode te curar, você permanece, porque não foi pela dor. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me curado, mas eu quero o Senhor. E de repente, se você vier aqui hoje e Ele não te curar, você vai ficar frustrado, você vai desistir dele. Se sim, é porque você só queria isso. Se não, é porque você quer a Ele e conhecê-lo e permanecer em conhecê-lo. Então eu quero te oferecer algo nessa noite que não é uma religião. Eu quero te oferecer algo nessa noite que não é uma negociação. Eu não quero que você fique aqui hoje e preste atenção no que eu estou pregando, porque você está anestesiado apenas com uma mensagem de promessas de bênçãos, ou com uma mensagem talvez mais coach assim, mais triunfalista. Não que eu seja contra quem é coach ou coisa do tipo, nada disso. Eu não quero fazer promessas e te manter anestesiado a uma promessa. Isso é o que muitas vezes o neopentecostalismo fez aí fora. Igrejas neopentecostais que para as pessoas permanecerem nos templos lotados, eles precisam botar uma placa do tipo: o Senhor vai te dar um carro novo. E as pessoas sobem para dar testemunho, e elas falam sobre aquilo que o Senhor deu para elas. Isso é uma consequência, irmão. Ele vai continuar dando coisa para vocês, Ele pode abençoar vocês, sim, sabe por quê? Porque quando você vive com Ele, você começa a praticar princípios, você começa a ter uma vida correta, você começa a semear. Então você agora é um trabalhador, você tem ideias, projetos, e você colhe frutos da sua vida, e você é muito abençoado. Não, eu não estou falando sobre essa postura, eu estou falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus. E vocês? O Senhor te pergunta nessa noite: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Para o faminto, tu és o pão da vida. Para o sedento, tu és a água viva. Para quem está nas trevas, tu és a luz do mundo. Para quem está perdido, tu és o caminho. Para quem vive uma mentira, tu és a verdade. E para quem está morto, tu és a vida. Porém, Ele não é apenas quem queremos que Ele seja ou precisamos que Ele seja. Ele não é uma resposta sobre uma condição na qual eu estou vivendo. Não. Quem vocês dizem que eu sou? E nós respondemos: Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. Eu estou aqui porque eu quero te conhecer. Obrigado porque o Senhor se entregou por mim naquela cruz e perdoou os meus pecados. Um dia eu estarei com o Senhor na eternidade, te adorando para sempre. Mas enquanto eu não estiver lá, eu vivo a eternidade aqui. E a eternidade é conhecer o Deus vivo, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Feche os seus olhos.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos encerrar essa noite aqui na frente juntos. Venham todos aqui na frente. Nós vamos encerrar essa noite adorando o Senhor diante do altar. Venham, venham. Venham. Venham todos, venham todos. Vamos entregar uma adoração verdadeira nessa noite. Nós temos mais 5 minutos. Vamos entregar esses últimos 5 minutos. Vamos cantar a palavra de Deus essa noite. A nossa adoração não pode estar longe do que pregamos. A nossa adoração está na palavra. Então nós declaramos: tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Nossa vida é tua. Nós te entregamos o nosso coração. Te entregamos também as nossas necessidades, Deus. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe, Deus, que precisamos do teu toque. Talvez sejamos como aqueles que se aproximaram de ti, machucados, doentes, feridos, precisando de uma libertação. Talvez sejamos como aqueles, Pai, que muitos não acreditam, mas que o Senhor acredita. Por isso que nós declaramos que a tua libertação esteja, Pai, sobre aqueles que precisam de ti. Eu declaro a libertação sobre a tua vida, de todo mal, todo espírito imundo, sujo, saia dessa vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Traz a libertação, Senhor, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite, com tudo que temos, com tudo que somos. Diga para Ele: tudo que tem é teu. Feche seus olhos por um minutinho. Todos vocês, fechem os olhos. Todos com os olhos fechados. Quem está aqui da frente, quem está atrás. Repita a oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu abro nessa noite o meu coração e declaro com minha boca que o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero declarar que Tu és o Cristo na minha vida, na minha família, em tudo que sou, em tudo que tenho. Amém. Jesus, ainda assim como você está, eu quero orar por você. Talvez você fez pela primeira vez essa oração. Eu quero te convidar a vir para Jesus nessa noite. Se temos alguém aqui nessa noite fez pela primeira vez uma oração confessando a Cristo na sua vida, você, temos uma primeira pessoa aqui. Quem mais? Faz um sinalzinho com a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Temos alguém que está confessando Jesus? Você, meu brother, vem aqui à frente também. Quero orar por você. Vem aqui. Quem mais está confessando o Senhor nessa noite? Temos mais alguém entregando a vida para Jesus, ou talvez está voltando para Ele nessa noite? Aqui na frente, lá atrás. Temos mais alguém? Pode vir aqui. Isso. Isso. Você, meu brother, vem cá também. Deixa eu orar por você. Aqui. Talvez você esteja voltando para Ele nessa noite. Eu já passei 1 minuto do meu tempo, mas é por uma boa causa. Se temos mais alguém, pode vir aqui à frente. Os demais irmãos estendam suas mãos aqui para a frente. Nós vamos orar por esses novos irmãos em Cristo. Vem alguém junto com eles, abrace eles. Isso, abrace eles, cada um deles. Amém, Jesus. Senhor Jesus, nós abençoamos cada um dos teus filhos. Declaramos que eles são filhos de Deus, não mais criaturas, mas filhos. Recebam o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Tenham um novo tempo na sua história, nas suas vidas, de libertação, de restauração em Cristo Jesus. Que a tua palavra venha curá-los e abençoá-los, Pai. Nós abençoamos esses irmãos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Por Ele que eu estou gastando. Declare mais um minutinho, ainda como você está. Declare. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Está
É Ele. Por Ele. Eu estou investindo a minha vida nele. Eu renuncio tudo que me afasta dele, com amor e com alegria. É por Ele, por causa dele. Quando conhecemos a Cristo, nós damos o testemunho de Cristo. Seja testemunho de Cristo, aonde você estiver, aonde você for, testemunhe dele. Faça um propósito essa semana de falar de Jesus para pelo menos 2 pessoas, seja na rede social, seja por um vídeo que você vai gravar, que pode alcançar mais pessoas, ou seja em algum lugar que você vai encontrar. Fale de Jesus para alguém. Talvez diga para ele assim: sexta que vem eu quero te convidar para ir num lugar comigo, você topa? Você vai trazer essa pessoa para Jesus. Nós temos culto domingo, 9 da manhã, 17 horas e 19 horas. E sexta que vem estamos novamente aqui no Alive Floripa. Que Deus abençoe você. Continue sendo um apaixonado pela palavra de Deus, por Cristo Jesus. Deus te abençoe.